de perguntar. Então, todas as turmas poderão participar até esse horário, tá bom? Inclusive, aí o que você tem que estar atento? A turma do segundo A, eu fiz uma revisão em sala, mas ao final eu vou abrir perguntas para falar do itinerário formativo, que é a demografia mundial. Mas a segunda parte, que é de 21h20 até as 22 horas, os nossos temas serão organizados de que maneira? Então vamos colocar aqui, tá? De 20 horas. Então, parte 1, deixa eu colocar aqui no chat para vocês, para quem entrar depois perceber. Formação geral básica. Aí contempla todas as turmas, tá bom? Lembrando que esse horário aqui vai de 20, parte 1, 20 horas e 40 minutos, que é o início, às 21 horas e 20 minutos. Aí a parte 2, a parte 02, vai de 21h20 às 22 horas, nós vamos trabalhar itinerário formativo, que é IF, e o tema vai ser contemplado para as turmas C, D e E, tá? Então, turmas C, D e E. Justamente as turmas do bloco 4. Então, as turmas A e B serão contempladas aqui no geral, tá bom? Mas o conteúdo do itinerário formativo da turma A é demografia mundial, que é aquilo que eu escrevi no quadro e fiz revisão. Inclusive, entrei 2 vezes na turma do segundo ano A. Para a turma do segundo ano B, né, que é o bloco 2, só vai ter formação geral básica. E aí, para as outras turmas, C, D e E, aí eu vou falar um pouquinho sobre agricultura mundial, que é o itinerário formativo, a partir das 21h20. Combinado? Todo mundo compreendeu? Alguma dúvida? Vou entender como sim, tá, galera? Queria que vocês participassem, gente. Esse horário aqui é osso. E aí, se vocês participarem, fica mais legal a aula, tá? Então vamos lá, partilhar com vocês aqui um tema interessante. E aí nós temos o slide, né? Professor, o que que eu vou utilizar como roteiro para estudar o espaço agrário do Brasil, né, que é o capítulo 5 do SAIS? Vocês devem lembrar desse slide, foi postado na plataforma, e o roteiro vocês seguem de acordo está aí. Né? O que que você vai ter? A primeira parte da estrutura agrária brasileira são os elementos históricos da concentração de terras no Brasil. E aqui envolve o conceito de estrutura fundiária, você saber como é que as terras brasileiras estão organizadas e chegar à conclusão se há uma grande concentração, se há uma pequena concentração. E aí, quando você estudar essa estrutura fundiária, aí você vai buscar razões históricas que justificam essa concentração. Nós estudamos aqui estudamos em sala de aula que a estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo, né? Vimos que 3% das propriedades brasileiras concentram mais de 50% das terras agricultáveis, ou seja, isso revela uma concentração. E, desculpem, é importante você saber quais são as razões históricas que levaram a essa concentração. E aí nós começamos com as capitanias hereditárias, passamos pelo regime de Sesmarias, evoluímos para a questão do próprio planteixo, que era um sistema agrícola pautado na exportação e concentrado na grande propriedade. Nós tivemos a lei de terras. A lei de terras é interessante porque quando eu instituo o meio de compra ou de leilão para você adquirir a terra, então parte-se do princípio de que você vai ter apenas alguns poucos brasileiros que terão dinheiro suficiente para ter acesso a essas terras. Então, a lei das terras ela vai limitar o acesso de terras no Brasil. Por quê? A galera que era pobre, inclusive aquela que foi recém ou que deixou a escravidão recentemente, né, porque a lei de terras é de 1850 e o fim da escravidão é de 1850 e o fim da escravidão é de 1888. Então, 38 anos depois da lei de terras, quando os escravos de fato são liberados, eles não vão ter acesso à terra, porque eles não vão ter capital para comprar essas terras, então meio que você restringe o acesso a essas terras.
Estrutura fundiária, saber como é que é organizado. Eu vou mostrar para vocês agora, né, que nós temos as propriedades, que são os minifúndios, a pequena propriedade, a média propriedade e a grande propriedade. O tipo de atividade do meio rural, né? Lembra daquelas relações de trabalho que nós trabalhamos em sala? Né? A questão da grilagem, do poceiro, né? Tio, Pois não, Hildo. eu posso dizer que a lei de terras foi feita já prevendo a abolição da escravidão? Só um minutinho, querido. Deixa eu só mudar bem aqui o áudio. Eu estou ouvindo você pelo. Repete, Hildo, por favor. Eu posso dizer que a lei de terras foi feita já prevendo a abolição da escravidão? E alto-falante. Repete agora, deixa eu ver. Eu posso dizer que a lei de terras foi feita já prevendo a abolição da escravidão? Com certeza. Existe uma correta relação entre os dois, tá? Eu não sei, né? É claro que isso não existe um documento oficial que mostre isso, ou pelo menos eu não conheço, mas que há uma certa intencionalidade, sim. Tá bom? Certamente. Então, Obrigado. e aí nós encerramos com os solos, os solos não precisa você se aprofundar, vocês estudam com o PC, a gente vai ver somente aqueles solos mais férteis, né, de cada contexto. O maçapê da cana-de-açúcar, terra roxa, o salmourão, que serviram também para o cultivo do café, e assim por diante. E aí eu vou mostrar para vocês aqueles gráficos de produtos de agropecuária brasileira. Cadê a Maria Eduarda Galeria? Está aí? Ela veio me perguntar sobre a questão da pecuária, eu deixei o slide lá no final que tem, né, fala um pouquinho sobre a pecuária no Brasil. Então, assim, eu fiz poucas alterações nos slides, são os slides que vocês já conhecem. Vocês querem fazer logo uma pergunta? Olá, ela aí. Alguma pergunta específica? Vocês gostariam de algum desses temas aí? Porque não dá para falar todos com a mesma propriedade, com o mesmo detalhamento. E vocês podem escolher, desculpa, dentre esses temas, aqueles que vocês gostariam que eu aprofundasse um pouco mais. E aí, coloquem no chat, por favor. Nós temos elementos históricos da concentração de terras no Brasil, estrutura fundiária brasileira. A Revolução Verde, Ana Carolina, eu posso falar na segunda parte da aula. No caso específico da formação geral básica, o que é importante você saber sobre a Revolução Verde é você trabalhar a questão do contexto em que surge o agronegócio no Brasil. Porque a Revolução Verde ela vai terminar impactando as economias nos países subdesenvolvidos, né? À medida que você vai trabalhando com tecnologia de sementes híbridas, né, uma mecanização um pouco mais apurada, o Brasil vai vivenciar esses impactos internacionais da Revolução Verde, que em tese servia, né, para gerar uma maior produtividade, porém os países subdesenvolvidos não conseguiam ter acesso a essas tecnologias, meio que tornou-se um fator limitante. No caso específico da formação geral básica, é importante esse tema é muito importante, lembrando que a unidade de medida que você vai utilizar para classificar essas propriedades rurais é o módulo fiscal, que é uma média que cada município tem. Aí lembrar daquela regrinha, tá? Quanto mais fértil o solo é,
E quanto mais ideal o clima, menor o módulo fiscal, porque você vai ter um nível de resposta muito bom. Então, nós temos que tipo de propriedade? O minifúndio, que vai ser menor que o módulo fiscal, uma pequena propriedade, que vai ser entre 1 e 4 módulos fiscais, uma média propriedade, que vai ficar entre 4 e 15 módulos fiscais, e uma grande propriedade, que fica acima de 15 módulos fiscais. Então, o minifúndio é menor do que o módulo fiscal, uma pequena propriedade vai ficar entre 4, uma média entre 4 e 15, e uma grande propriedade acima de 15. Teresina, por exemplo, tem um módulo fiscal que é em torno de 15 hectares. Então, o minifúndio é menor do que 15 hectares, tá? Aí você vai calculando, de 1 a 4 seria uma pequena propriedade, que é onde se encaixa, por exemplo, a agricultura familiar. O que eu percebo nesse gráfico aí? Você vai perceber que 3% das propriedades rurais no Brasil correspondem a latifúndios, ou seja, concentram 56% de todas as terras agricultáveis. Isso evidencia uma concentração de terras. E aí você faz a associação dessa estrutura fundiária com aquelas razões históricas que eu mencionei, tá bom? Posso sim, querida. Deixa eu ver aqui se esse organograma aqui. Agora sim, lembrando que o organograma, tá, Maria Eduarda, ele não vai ter muita diferença do slide, não. Eu já compartilho ele com vocês, mas posto com certeza. Assim que concluir a aula aqui. Tá aqui as propriedades, né? E aqui nós vamos para reforma agrária. Reforma agrária significa ali, uma ação do Estado que gerir uma equidade melhor nessa distribuição de terras. Basicamente, você tem alguns pontos positivos que estão elencados aí, uma desconcentração e democratização de terras, uma maior produção de alimentos básicos. A gente falou muito em sala de aula que a produção brasileira está muito associada às commodities, lembra disso? Ou seja, que a soja no Brasil, por exemplo, é o principal produto exportado. E a intencionalidade dessa exportação não visa atender a alimentação básica do brasileiro, e sim atender uma exportação mais lucrativa. A commodity, para quem não lembra, é quando você negocia em bolsa de valores produtos primários, você estabelece o valor. Como a soja, ela tem uma derivação muito grande, você pode utilizar a soja em várias coisas, desde da margarina, passando pela carne de soja, passando pelo óleo de cozinha, você tem uma commodity mais valiosa. É por isso que muitos agricultores brasileiros preferem cultivar a soja do que um uso mais restrito, como por exemplo o feijão, o milho e assim por diante. A propriedade, pequena propriedade, propriedade familiar e a grande defesa da reforma agrária é que o pequeno produtor ele vai trabalhar com cereais básicos, o arroz, o feijão, produtos de consumo direto. Tem um uso mais restrito, professor? Tem, mas atende à demanda do brasileiro. A questão de você também gerar ocupação em renda, diminui o êxodo rural, diminui, portanto, né, a questão de necessidade, por exemplo, das pessoas migrarem em busca de serviços públicos, porque essas pessoas ficam no interior, elas vão ter uma oferta de serviços, né, porque você tem uma demanda maior, a pessoa fica no interior, tem mais demanda, mais serviços são ofertados, e a pessoa não vai ter que migrar tanto para as cidades. Tudo bem? Um outro tema que é importante que nós trabalhamos em sala de aula é a agricultura familiar. E aí existem algumas normas coffee, gente, café, que enquadram uma propriedade dentro desse regime familiar. Você tem que ter, né, uma pequena propriedade, então ela vai variar entre 1 e 4 módulos fiscais. A atividade tem que ser executada essencialmente pela família. Você pode ter até 2 trabalhadores assalariados. E a importância da agricultura familiar está aí do lado. Você tem 80% da mandioca que é produzida no Brasil da agricultura familiar, o abacaxi, banana, café e feijão. Ou seja, a agricultura familiar supre uma demanda que o grande produtor não quer. Então a commodity termina impactando nossa vida. Por quê? Se o grande produtor ele é um cara que vai estar focado na exportação, a gente não vai ter tanta oferta de alimentos básicos que nós necessitamos. E aí grande parte desses produtos que nós necessitamos são ou importados ou a um grande custo. Porque se produz pouco feijão, pouco arroz, o custo se eleva e se eu importar fica mais elevado ainda. Então isso impacta, por exemplo, o nosso custo de vida. Então é fato que, por exemplo, se o governo estabelecesse normas para essa produtividade e focasse mais nas demandas do Brasil, talvez a qualidade de vida fosse um pouco melhor e o custo de vida um pouco mais barato. E aí nós temos algumas atividades agrícolas, né? O posseiro é o cara que toma posse, que por direito, após 15 anos, ele passa a ter a propriedade da terra.
O grande problema é que ele não faz a legalização, ele não faz o registro imóvel. E aí que entra a grilagem, que é o cara que vai lá, né, ele grila a terra, certo? E ao grilar a terra, ele faz um documento e tenta envelhecê-lo, né? Que esse termo grilagem, vocês já sabem bem, que a pessoa vai armazenar ele num local, numa caixa, numa gaveta que tenha grilos, para que ele consuma a borda dos documentos, que deixa um pouco mais amarelado para dar um caráter mais de envelhecimento. Esses 2 dias, não lembro se foi no Fantástico ou foi no Jornal Nacional, eu vi uma matéria, uma modalidade diferente de grilagem no Brasil, não sei se alguém viu ou assistiu essa reportagem, que as pessoas estão grilando terra no Brasil para vender crédito de carbono. Então, é claro que cada país tem um crédito que ele pode poluir, que ele pode emitir carbono. As economias desenvolvidas estão altamente comprometidas, então o que, que as pessoas fazem? Compram, grilam terras, na verdade não compram, né? Adquirem ela de forma ilegal e vendem os créditos que seriam direito para eles, para países desenvolvidos e para as empresas multinacionais. Olha aí o Brasil inovando e criando a nossa grilagem 2.0. Nós temos o trabalhador temporário, que é o cara que vai exercer uma atividade por curto espaço de tempo. É onde se encaixa, por exemplo, o boia fria, que vai lá trabalhar, executa atividade, né? O trigo, Maria Clara, ele está associado a climas frios. Então, a viabilidade de produção no Brasil não é tão favorável. A soja ela é adaptada, né? A soja até vem de zonas temperadas, mas o trigo ficaria inviável. E as nossas latitudes, elas não são tão elevadas, então você vai ter uma produtividade um pouco mais restrita de trigo, por exemplo, no sul do Brasil, e grande parte depois do Brasil entrar no Mercosul, a gente importa da Argentina. E cria-se uma dependência de outros países desse produto, que é um cereal, inclusive, muito bem utilizado, a questão daí do pão francês, a bolo que a gente fabrica aqui, né, que a gente produz. Mas as condições climáticas brasileiras são favoráveis a climas tropicais. Um outro impacto tem a ver com as commodities e pela desorganização do sistema brasileiro. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Ele pegou seus campos mais frios na parte norte e criou o Wheat Belt. O Brasil não passou por esse tipo de organização. Então a gente termina tendo que importar muito trigo. Ok, Maria? A parceria, você desenvolve ela, né? Pagando com parte da produção. Né, você pode dar um terço, uma metade, depende do acordo que é feito. O arrendatário não, é o aluguel. Nesse caso, a parceria ela é mais interessante, porque você só paga se você produzir. Né? No caso do aluguel, você vai pagar independente de você produzir ou não. E aí nós temos algumas modalidades, trabalho na escravidão, trabalho infantil, que são proibidos no Brasil, obviamente. Existe uma fiscalização do Ministério Público e do Ministério do Trabalho. Na parte de solos, é só você, não precisa você especificar a formação dos solos, né? Porque isso é na parte da geografia física. Mas é importante você saber, por exemplo, quais são os principais solos que deram suporte ao desenvolvimento agrícola no Brasil. Por exemplo, a terra roxa foi importante no contexto do café, o salmourão. E aí eu até dei uma dica para vocês que solos de origem ígnea, ou seja, de rochas magmáticas, são naturalmente férteis. Então nós temos, por exemplo, a terra roxa que vem do basalto, uma rocha magmática extrusiva, e é encontrada na região da bacia sedimentar do Paraná. E é justamente durante o Cretáceo, quando houve a separação da África e da América, houve a formação da dorsal e derramou magma nessa região. E aí o basalto, que é uma rocha magmática extrusiva, se formou em conjunto com arenito e sedimentou. Tema de vestibulares como não foi FUVEST, foi a Unesp, né, que cobrou quais as rochas predominantes da bacia sedimentar do Paraná, e a resposta era basalto e arenito. Então, porque nessa região houve derrames vulcânicos. E a decomposição do basalto gera terra roxa, que é muito fértil e foi importante para o desenvolvimento do café. O salmourão, também encontrado no sul e sudeste, foram utilizados para isso e depois para a expansão dos complexos sogíferos. Solos aluviais encontrados na margem de rios são naturalmente férteis, né? As primeiras sociedades sedentarizadas se desenvolveram na margem de rios. São os solos hidromórficos. Solos hidromórficos são solos úmidos, né, que você pode desenvolver atividades como, por exemplo, do arroz, né, e outros cultivos, e requer maior umidade. O vertissolo, que é o massapê, foi importante também no século XVI para a produção da cana-de-açúcar no Brasil, né, encontrado no litoral nordestino. E aqui tem uma ressalva. Normalmente, o massapê ele vem da decomposição do granito, que é uma rocha magmática intrusiva, tá?
mas ele pode vir do calcário, que é uma rocha magmática, é uma rocha sedimentar orgânica, matéria orgânica quando se decompõe forma um humus natural. Ah, professor, o senhor vai cobrar a formação dos solos? Não. O que é importante você saber? Qual a atividade para cada século? Massapê é importante para cana-de-açúcar, terra roxa é importante para o café, porque o contexto aqui é de geografia humana e de agricultura. Foi claro? Vamos para a produção, chegamos, Maria Eduarda Gadelha. Olha só. Eu preferi colocar esse gráfico do que o do SAIS por duas razões. Primeiro, porque ele já está atualizado. Ele já está atualizado no último censo agropecuário que foi realizado em 2017, tá bom? E aí observe, o principal produto exportado no Brasil, soja, 37%, cana-de-açúcar, 15%, milho, 11%, café, 7%, né? E aí outros produtos somados, 14%. Observem que a nossa demanda por trigo, Maria, né, ela é tão alta que a gente nem tem como um produto de grande exportação, né? Está misturado entre outros, que a gente não consegue nem suprir a nossa demanda de certa forma. E aí, qual o grande problema dessa distribuição da produção agrícola no Brasil? Primeiro, a gente percebe o papel das commodities, a gente produz aquilo que é mais valioso para o lucro e não para o consumo direto da população. Outra coisa importante, a cana-de-açúcar ela assume um papel não só na Deixa eu só botar aqui a tela que eu me empolguei aqui na aula e apertei no botão que não deveria. Pronto. Já consegue ver o slide novamente? E aí, O Sword tá estranho. melhorou agora? Peraí, deixa eu só voltar aqui. Acho que às vezes mudam. Não tá melhor? Voltou? O que vocês acham aí do áudio? Melhorou, professor. Pronto. Dá para me ouvir direito, né? Então, a cana-de-açúcar, por exemplo, ela já vem desde a década de 70, com a crise do petróleo, e aí foi desenvolvido o projeto do Proálcool no Brasil, que a gente passou a utilizar, né, a cana-de-açúcar para a produção do etanol. Então, grande parte da Terra Roxa, grande parte da região de São Paulo, produz a cana-de-açúcar voltada para a produção do etanol, que não só tem a sua, né, a venda direta, né, do etanol como combustível, por exemplo, como também na mistura com a gasolina. Então, isso termina tendo uma lucratividade um pouco maior. E o que, é que vocês acham? Que essa distribuição, ela gera um barateamento do custo de vida ou ela aumenta esse custo de vida no Brasil e por quê? Alguém poderia me responder? Deixa eu ver aqui no chat. Alguém saberia me responder? Ou não? Qual seria aí o papel das commodities nessa distribuição? Nós temos a predominância de cultivos que são voltadas devido à valorização da commodity internacional, né, e para abastecer o mercado externo, tá bom? E aí isso amplia-se o custo de vida no Brasil, porque a gente vai ter ou que importar grande parte do que nós consumimos no nosso dia a dia, ou então ter que, como eu poderia dizer, né, lidar com aquilo que a gente tem. Produz-se pouco, então se uma oferta é pequena, de café, abacaxi, mandioca, milho e tudo mais, se a oferta é pequena, o preço se eleva. E aí nós temos algumas distribuições de produtos no Brasil. Observem que, né, esse mapa aí da cana-de-açúcar mostra duas realidades. Ainda hoje, na zona da Mata Nordestina, e entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, você tem uma produtividade que até um tempo atrás era voltada para a produção do açúcar, da rapadura, do melaço de cana, mas hoje também tem sido atraído pela indústria do etanol. Aquela questão, né, gente? Você vende para quem paga melhor. E a indústria do etanol paga melhor do que a de açúcar, né? Na região sudeste, nós temos aí São Paulo, Paraná, algumas regiões de Salmourão e da Terra Roxa, que também são utilizadas para o cultivo da cana-de-açúcar, tá? Tem esse o próximo slide, nós temos aí a produção da uva, banana, feijão. Coloquei um mapa aí, tá? Perdão aí porque eles colocaram, o estagiário do Bernoulli colocou Goiás como Minas Gerais, tá? Aí duplicou Minas Gerais. Mas aí nós percebemos que os maiores produtores de algodão são, de fato, Mato Grosso e Bahia.
Não sei se vocês lembram que quando eu estava dando aula para vocês disso, eu falei o seguinte, olha, se você pegar, por exemplo, e ler aqui do lado onde tem feijão, você vai perceber que os principais produtores de feijão é Paraná, Minas, São Paulo e Bahia. E aí tu percebe, por que que a Bahia é um dos grandes produtores de feijão? Em grande parte isso tem a ver com aquela técnica chamada associação de culturas, porque o algodão é uma das técnicas mais nocivas ao solo, né? Até mostrei um gráfico para vocês, se vocês lembram, que, por exemplo, uma vegetação nativa você vai perder mais ou menos 4 quilos de hectares por ano. E no caso do algodão são 38 mil quilos por hectare ao ano. E aí, o que que você faz para mitigar esse problema? Você planta leguminosas. E a principal leguminosa plantada junto com o algodão é o feijão, né, que espalha ramas pelo chão, coloca aquela manto verde, faz uma cobertura, evita o salpicamento, que é o gotejamento e o lançamento de sedimentos no ar, diminui o processo de escoamento, diminuindo a erosão. Então tem bastantes benefícios o feijão cultivado junto com o algodão, tá? E aí nós temos aí, portanto, uva, feijão, milho. Vamos então para pecuária. Olha aí, Caia Maria Eduarda Gadelha. Olha só, Maria. Nós exportamos frango, né, carne bovina, carne suína, né? E é claro que o frango ele vai ter uma quantidade mais expressiva. Por quê? Um frango criado dentro da quantidade de hormônio que é injetado, você vai ter 45 dias para o abate. Enquanto um gado, você vai precisar de um tempo bem maior para ele estar pronto para o abate. Então, quando a gente pega, por exemplo, aí o frango, ele está lá no topo, ó. Entre 1999 até 2021, nós exportamos aí a casa de 14,18 milhões de toneladas, né, de frango. Quando a gente vai para o gado bovino, aí cai para 10,47. Então, enquanto você consegue, né, ter um frango ponto para o abate com mais frequência durante o ano, a carne bovina você precisa de um tempo maior. Outra coisa, a commodity, ela também tem uma questão de um valor agregado. Então, você vai ter uma commodity do gado bovino muito mais cara do que o do frango, porque você tem um custo de produção muito mais elevado. E aí termina que nós temos, embora uma produção menor, não significa que o lucro seja maior. Outra coisa que você tem que estar atento, isso aqui é mais para o vestibular mesmo, é que a área utilizada, por exemplo, para criar gado, ela é menor do que a do frango. Então, você termina tendo uma equiparação aí que, em termos de extensão de terra para cultivar gado, para que não haja sobrepastagem, que é você ter mais gado que a gado, desculpem, você ter mais gado do que a terra suportaria, você tem que ter um limite ali. Já o frango, então, obrigado. O frango termina, eu até esqueci o que eu estava falando. João Paulo Maza aqui. João Paulo Maza, cantor. Ai, esqueci. Para quem tem ideia, é uma maravilha, viu, João Paulo? Fala da guitarra. Zoando aqui. Então, a commodity da carne do gado bovino seria mais cara, portanto, do que a do frango, tá bom? E em terceiro lugar, nós temos o suíno, né? A carne suína. E aí perceba, né, que não é novidade para ninguém que o principal comprador dos três sistemas seria, portanto, a China, né? Nosso principal importador, tanto de carne, né, carne de frango, bovino e suíno. Ok? Maria Eduarda Gadelha, você quer perguntar alguma coisa sobre produtividade? Ficou claro? Que eu vou passar agora para a população. Pois pronto, tá bom? Então, né, deixa eu ver aqui se eu já abordei todos os temas. Eu fiz aqui um relatório, já falei de estrutura fundiária, concentração histórica. Podemos ir para a população? E aí, em população, eu quero usar uma outra estratégia. Eu vou usar o organograma aqui com você. Deixa eu só diminuir aqui. Um segundinho. Pronto. Deixa eu só compartilhar a tela. Só um segundinho aqui. O nosso capítulo 7 está sintetizado aí no nosso organograma. Deixa eu ver se já chegou para vocês aqui. Só um segundo. Pronto. Já está visualizado aí, né? Então, a estrutura populacional brasileira é você entender como é que o Brasil está organizado por faixas etárias e por gênero, né? Então, o primeiro aspecto que eu queria acordar para vocês, deixa eu só dar uma ampliada aqui, só um segundinho,
Se eu consigo ampliar em tela cheia, acho que não. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Pronto. Acho que é melhor assim, porque fica mais fácil a nossa compreensão. Então, aqui nós temos uma pirâmide etária, né, brasileira, em dois momentos, a pirâmide etária brasileira. O primeiro momento é na década de 1980. Observe que na década de 1980, no censo que foi realizado, nós evidenciamos uma pirâmide de país subdesenvolvido. Professor, como é que você chegou a essa conclusão? A base é larga e o topo é estreito, ou seja, isso evidencia uma elevada taxa de natalidade e uma baixa expectativa de vida. Ah, professor, mas eu estou vendo lá no topo e está um pouquinho proeminente. Cuidado, tá, gente? Quando você pega uma pirâmide etária, é muito importante você ver o escalonamento das faixas etárias e até onde o classificador foi. Então, se eu colocasse, por exemplo, em faixas maiores do que 70 anos, você perceberia que essa expectativa de vida no Brasil é bem baixa. E provavelmente você nem veria na década de 80 a população com 100 anos ou mais. E às vezes você pega uma pirâmide etária de um país desenvolvido e subdesenvolvido e alguns confundem porque vê o topo mais largo. Mas você tem que estar atento ao seguinte: 70 anos mais, ou mais engloba todos os grupos que têm mais de 70 anos. 70 a 74, 75 a 79, 80 a 84, porque o intervalo sempre é de 4 em 4 anos. Se eu escalonar isso, se eu dividir essas faixas etárias, vai dar uma pirâmide etária menor. Então, lá em 1980, por que você vê um pouquinho mais largo? É porque ele colocou todos os idosos com 70 anos ou mais, e termina dando esse perfil como se a expectativa de vida fosse alta. Já em 1980, nós percebemos aí que as mulheres vivem bem mais que os homens, né? Isso é notório, em média 7 anos o IBGE coloca, e é tão notório que já virou até meme, né? Aí você tem dois grupos, aliás, três grupos aí que estruturam essa população. A base, que é a população jovem, tem essa diferença no texto, como vocês podem observar, o IBGE considera jovem de 0 a 19 anos. Aí, se você considera de 0 a 19, os adultos seriam de 20 a 59 anos, idosos 60 anos ou mais. A ONU já faz uma outra divisão. Ela considera a população jovem como de 0 a 14 anos. A população adulta, se você considerar de 0 a 14 jovem, seria, portanto, já de 15 a 59 anos. E as idosas, a população idosa, seria de 60 anos ou mais. Essa divisão da ONU ela é mais interessante quando você vai trabalhar dentro da logística de pirâmide etária, né? Porque você tem pirâmide etária e esse conceitozinho aqui de razão de dependência. Por quê, professor? Quando você vai trabalhar a razão de dependência, você tem que estar atento ao seguinte: a razão de dependência envolve dois grupos: quem paga as contas e quem depende de quem paga as contas, os dependentes. A população economicamente ativa, que contribui oficialmente, né, tanto no regime de previdência, tanto no sistema como um todo privado, né, ou esse sistema público, ela mantém o país. Os jovens de 0 a 14 anos, por exemplo, que estão na creche, na escola, precisam de investimentos da PEA para que eles consigam se manter. E quem é idoso, né, que já se aposentou, né, de forma com méritos, né, porque cumpriu o seu tempo de serviço, prestou seu serviço à sociedade, ele depende da aposentadoria. E aqueles que são, né, vulneráveis, situações de incapacidade, precisam também da previdência social. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre a base, o corpo e o topo. De tal maneira que na razão de dependência eu tenha bons pagadores que consigam sustentar aqueles que dependem. Se eu tenho mais dependente do que a capacidade de pagamento feita pela PEA, aí a conta não fecha. É uma conta simples. Eu vou ter muita gente dependente, mas pouca gente contribuindo. E aí o país começa a se endividar, começa a pedir empréstimo, por empréstimos, a juros, e isso vai gerando uma bola de neve, diminui os investimentos, porque as empresas que vão fazer investimento em um país, elas observam o endividamento desse país a longo prazo. Então, pensando nisso aí, nós temos então três grupos importantes. Você tem que a PIA, que é a população em idade ativa. Essa PIA é dividida em PEA, que é a população economicamente ativa, e PEI, que é a população economicamente inativa. A PEA é a população que está ou trabalhando ou em busca de emprego. E a PEI nem está trabalhando, nem está em busca de emprego. O grande problema é que muitos países têm um prejuízo na PEA, porque mesmo que eu tenha uma população em idade ativa robusta, tem se proliferado grupos como a geração neném, que nem trabalha nem estuda, os desalentados, que é a galera que já desistiu de procurar emprego. E quanto menos pessoa contribuindo e dando a sua parcela de contribuição nesse sistema,
mas essa razão de dependência se compromete. Então, eu preciso ter um equilíbrio. E aí é nesse momento que o Brasil vivencia a terceira fase, que é de transição demográfica. Na transição demográfica, você vai ter, né, um processo em que você tem uma redução da taxa de natalidade e mortalidade. Voltando aqui para o gráfico, quando você tem uma base um pouquinho mais estreita e um topo ainda não tão robusto, você tem um corpo mais expressivo. E aí é um momento que é chamado bônus demográfico, janela de oportunidade, para você conseguir crescer economicamente. E futuramente, obviamente, quando essa população se tornar envelhecida, né, porque essa é a tendência à medida que o país melhora a qualidade de vida, você vai ter uma gordurinha ali que foi acumulada durante essa janela demográfica. Então, você vai conseguir honrar os compromissos com os aposentados e com os dependentes. Se você não aproveita bem essa razão de dependência, aí o que, que vai acontecer? Você vai ter um topo mais expressivo, com mais pessoas dependentes, e você não vai conseguir, por exemplo, suprir essa galera. É claro que isso tem a ver também com saúde pública. Quanto mais pessoas adoecem, mais acidentes de trânsito, quanto mais pessoas se tornam dependentes desse sistema, maior é a sobrecarga sobre esse sistema. Então a PEA ela tem que estar em equilíbrio com quem é dependente. Tudo bem nessa primeira parte? E aqui nós temos as fases do crescimento demográfico. Na primeira fase, equilíbrio primitivo, nascia muita gente, morria muita gente. A segunda fase aqui, você tinha uma fase de expansão demográfica, ou seja, à medida que foi reduzindo a taxa de mortalidade e mantendo-se o crescimento constante, né, com a taxa de natalidade alta, houve o crescimento, a expansão populacional. O Brasil vive a terceira fase, que é essa fase em que você vai tendo gradativamente agora uma transição para o envelhecimento populacional. Nessa fase de envelhecimento populacional, você tem, observa embaixo ali, ó, tem a redução da taxa de natalidade e taxa de mortalidade, e, consequentemente, do crescimento vegetativo natural. Porque o crescimento vegetativo natural, segundo a lembra, é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Então, quando reduz os dois indicadores, que é a taxa de natalidade e mortalidade, consequentemente, a natalidade ou o vegetativo vai reduzir. No caso de implosão demográfica, que é a conclusão onde a Europa já se encontra, aí você já tem uma taxa de mortalidade menor que a natalidade. Aí já passa a ser um problema. Não só a população decresce, mas se não houver um escalonamento adequado na razão de dependência, eu vou ter muita gente no topo, pouca gente contribuindo e uma pessoa vivendo mais no topo. Ou seja, você vai ter uma dependência muito maior com uma contribuição menor e aí o país entra em problemas seríssimos. Uma observação importante. Teve uma questão no simulado que alguns alunos erraram, que falava sobre uma reforma na Constituição e havia uma ampliação de construções de creche. No Brasil, é obrigatório, que a educação ela começa a partir dos 6 anos, né? O aluno ele é obrigatório para os pais, na questão de até de responsabilidade jurídica mesmo. É uma responsabilidade os pais matricularem os filhos no primeiro ano com 6 anos. E aí qual o grande problema? Como é que eu vou inserir uma mulher no mercado de trabalho, sendo que ela tem a jornada dupla, ou seja, ela trabalha no mercado, né, e ainda tem que trabalhar muito em casa para suprir as demandas do cotidiano? Como é que eu vou inserir essa mulher no mercado de trabalho se eu não garanto também um atendimento adequado para esse jovem, né, de 0 a 5 anos? Então a lei obrigou isso. Cuidado que você não pode pegar o contexto europeu, que é a fase em que a Europa se encontra, já evoluindo para uma implosão demográfica, e comparar com o Brasil, porque a resposta lá qual era? Ajudar a mulher na exceção de trabalho. A lei falava sobre exceção de trabalho e tudo mais. Mas alguns alunos que marcaram letra A, o que, que eles pensaram? Ah, não é para incentivar a natalidade. Por mais que o Brasil esteja em transição, a gente tenha vivenciando a redução da taxa de natalidade e mortalidade, ainda não existem políticas públicas de incentivos tão consistentes nesse caminho. O caminho que o Brasil tem tomado é aumentar a idade de aposentadoria, que é para meio que reduzir os custos na previdência voltada aos aposentados. Mas aí nós não temos incentivo ainda, né, porque esse impacto não tem sido ainda tão marcante como no caso europeu. Foi claro, meus amores, vocês estão tão caladinhos aí, estão me ouvindo direitinho. Deixa eu só reduzir agora. Vamos falar um pouquinho de disparidade. Eu vou usar esse gráfico aqui, tá? As mulheres têm uma melhor formação que os homens, isso é um fato, né? Porém,
as mulheres ganham menos, né? Ok, gente, estão me ouvindo bem? Está conseguindo compreender? Professor, Pois não, Elisa? eu queria saber se o senhor poderia repetir um pouco sobre essa parte de inserir as mulheres no mercado de trabalho, sabe? Comparar o Brasil com a Europa, Sim, sim. que eu não entendi muito bem a diferença dos Pois dois. pronto. No caso da Europa, Elisa, eles já estão na quarta fase de implosão, ou seja, eles têm uma taxa de mortalidade que já está superior à de natalidade. Então, o que eles estão projetando? Que essa redução muito drástica na natalidade futuramente vai ser um problema. Por quê? Se não nascem pessoas, o que vai acontecer futuramente é que o corpo vai ficando gradativamente mais estreito. E eu tenho mais pessoas dependentes. Então, eu vou ter um custo muito alto com poucas pessoas contribuindo. Então, o que a Europa tem feito? Estimulado a natalidade. E alguns países asiáticos, como por exemplo a China, né? A China acabou com a política do filho único, meio que fez uma adequação para incentivar a natalidade. Tem países europeus que dão licença maternidade, paternidade de 1 ano, dão bolsas em dinheiro, criam uma infraestrutura para incentivar a natalidade, que não é o caso do Brasil ainda, entende? O Brasil ainda não tem políticas públicas, assim, olha, eu vou te dar aqui uma licença maternidade um pouco maior para tu ter filho. Eu vou te dar aqui uma mesada de R$ 2.000 para você ter filho. Porque ainda nós não chegamos nesta fase. Entendeu, Elisa? De ter um impacto aí mais drástico na pirâmide. Não significa que nós não possamos chegar, mas nós não chegamos nessa fase. Quem chegou, que é o caso da Europa e que é o caso da China, ou é porque fez uma política de controle de natalidade muito drástica, que é o caso da China e o caso do Japão, com a lei de eugenia, controlou demais a população, e aí passou a ser um problema. Muitos idosos, muitos dependentes, e a base estreita por muito tempo. Então, se você tem a população de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, reduzindo, 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 futuramente o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos? Eu tenho poucos adultos. E o topo está muito largo. Então, essa galera que está no topo lá precisa de aposentadoria, precisa de cuidado, eles são dependentes. E se tem pouca gente no corpo contribuindo, a conta não fecha. Você tem muita gente precisando desse capital e pouca gente contribuindo na pé. Então, o que eles estão fazendo? Projetando isso para o futuro, incentivando a natalidade, para enlarguecer a base novamente, para você formar um corpo mais robusto, para contribuir dentro da PEA, e assim manter essa carga maior que vai chegando no topo. Tá? E eu falo com carga não no sentido de peso, tá, gente? De demanda mesmo. Mais pessoas se aposentando, mais demandas sociais. E quem mantém essa demanda social é quem está no corpo, está contribuindo. O Brasil, por mais que já tenha evidenciado uma transição demográfica, nós não chegamos nessa fase de incentivo. E ela tem que ser muito cautelosa, porque alguns grupos no Brasil, como de adolescentes, por exemplo, houve uma ampliação na natalidade. Enquanto mulheres de 20 a 35 anos, houve uma redução. Ou seja, a mulher brasileira está tendo menos filhos, e aí vai chegar um determinado momento, Elisa, que a gente vai ter que ter esses mesmos incentivos, que ainda não há de maneira tão consistente. Tudo bem? Entendi. Obrigada. Por nada, querida. Mais alguma pergunta? Nossa, mas a Maria Eduarda está pequena. João Leonardo, Mariana Nunes. Então aqui nós temos uma tabela que mostra essa disparidade de gênero. Indicadores sociais aí você percebe que em termos de estrutura socioeconômica, a força de trabalho hoje, 73%, né, formada em grupos aí com força de trabalho formada por homens e 54,59% por mulheres, né? Ou seja, tem menos mulheres inseridas no mercado de trabalho e com produtividade que os homens. Na educação, né, taxa ajustada de frequência escolar, ou seja, as mulheres frequentam a escola por mais tempo do que os homens. A taxa de evasão na escola é muito maior para os homens, eles saem com mais facilidade. Isso gera o quê? Uma melhor formação. Por exemplo, ó, mulheres entre os docentes de ensino superior, mulheres que hoje são professores de ensino superior, né? Você tem aí 46%. Então já é um percentual mais elevado. Em todo caso, nós temos hoje uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho, uma melhor formação. Onde é que a situação se complica? Quando a gente vai para a vida pública, e a gente vai pegar, por exemplo, número de vereadores, número de deputados federais, número de senadores, e até de governadores de estado, prefeituras e tudo mais, a participação da mulher na política ainda é muito pequena. E aí, qual o grande problema disso?
pouca participatividade política gera problemas das demandas, né? Porque as mulheres têm demandas específicas. E as mulheres no poder, elas são mais sensíveis a adotar políticas públicas, né, mais sensíveis a adotar essas políticas públicas que atendam às mulheres, né? Então é por isso que é importante que o Congresso Nacional ele seja bastante diversificado, porque nós temos grupos que requerem demandas específicas. Por mais que, né, nós homens possamos ter uma empatia, existem situações em que só a mulher vai sentir aquilo e vai entender como uma demanda é muito importante. Então, quanto mais diversificado o Congresso Nacional, quanto mais diversidade da Câmara de Vereadores, melhor para o país, melhor para a qualidade de vida e para as políticas públicas. Outra demanda importante tem a ver com a mulher ganhar os mesmos valores que os homens quando empregados nas mesmas condições, nas mesmas exigências de trabalho. O cara está empregado como presidente de uma empresa, exercendo as mesmas funções de um homem, por exemplo, ela ganha menos, e isso é inviável. Recentemente nós tivemos a aprovação de uma lei que garante esse direito às mulheres de receber a mesma coisa dentro das mesmas funções, e caso a empresa não cumpra isso, ela vai ter que pagar multa e tudo mais. Essa lei é mais voltada para o setor privado, porque no setor público, né, pela Constituição em si, os concursos públicos eles já não podem fazer essa disparidade. Então, o concurso tem a ver com o salário pelo cargo que é ocupado, independente de ser do gênero masculino ou feminino. Foi claro? Alguma pergunta? Eu queria encerrar essa parte de formação geral básica aí para... Vamos lá, Maria Eduarda, né? O Brasil está vencendo a terceira fase em qual momento específico? O Brasil ainda não fechou a janela de oportunidades. Não é um cálculo fechado. O que se acredita são em projeções. E como se fala de projeções, pode se concluir essa projeção ou não. Por exemplo, se acredita que a janela demográfica no Brasil ela vai se fechar em 2024 e que a partir de 2034 a população absoluta já começa a reduzir, evidenciando já uma implosão demográfica, a quarta fase. Mas aí é uma projeção. Por exemplo, o atual censo que foi realizado no ano passado para este, né, com os dados que estão sendo lançados, é que eles vão dar uma garantia para a gente se essa janela vai continuar fechando em 2024. E pensa comigo, Maria Eduarda, quando se projetou que ela fecharia em 2024, não se pensava em pandemia, não se pensava em uma pandemia que atingiu o grupo de idosos de uma maneira um pouco mais concentrada, que a taxa de mortalidade desse grupo iria aumentar, não se projetava se haveria de não ou não um aumento da natalidade pós-Covid, né? Porque situações extremas normalmente geram grandes taxas de natalidade logo a posteriori. Então, pode ser que a taxa de natalidade aumente, pode ser que a expectativa de vida tenha reduzido. Então, não é um cálculo fechado, mas se acredita que em 2024, né, a janela vai fechar e o Brasil vai ficar mais dependente. No que se baseia esses dados? Um dos dados que vai dar suporte a isso é a taxa de fecundidade. Porque para a ONU, você ter uma reposição natural, Maria Eduarda Gadelha, você tem que ter 2,1 filhos por mulher em idade fértil. No Brasil, ela já está na casa de 1,7, 1,8. E aí, se isso se prolonga, se isso se mantém consistente, aí nós já vamos tendo um processo de redução da população absoluta. Esse é um aspecto. O outro aspecto é há uma redução da população absoluta e existe uma equidade na distribuição dessas camadas da pirâmide etária, ou seja, será que a população, mesmo com a redução da população total, será que o corpo consegue manter os dependentes? Aí já é uma outra discussão. Então, se tem projeções, mas nos dois casos ainda não se concluiu ainda a janela demográfica e ainda nós não temos ainda política da parte para dessa consistência de incentivo à natalidade, por exemplo. Sim, ainda sim, né? Ana Carolina, pode explicar de novo essa janela de oportunidade naquele gráfico? Deixa eu voltar aqui. Comparando as duas pirâmides, Aninha, o que você vai perceber, querida? Que a população de 0 a 4 anos no Brasil reduziu, e a de 5 a 9 já havia reduzido. Então, se eu pegar as duas primeiras barras, elas evidenciam a transição demográfica. Por quê? A população de 5 a 9 reduziu, e a de 0 a 4 reduziu mais ainda. Ou seja, quando o grupo que estava de 0 a 4 passou para 5, de 5 a 9,
nasceu mais crianças e com a redução ainda maior da natalidade. O topo ele já começa a ficar um pouquinho mais expressivo se tu observar em 2010, sobretudo da população com 60 anos ou mais. O que isso indica? Que nós tivemos uma redução na natalidade, ou seja, vão ter poucos dependentes entre 0 a 14 anos, e ainda a população idosa, embora tenha crescido, ela não cresceu tanto. Resumo da ópera, eu tenho poucos dependentes, porque a população ainda não está maciçamente idosa e eu tenho pouca gente de 0 a 14 anos, porque está reduzindo a base. Na pirâmide de 1980, a base era larga. E onde é que está essa base em 2010? No corpo. Então, quando essa base de 1980 vai para o corpo da pirâmide, aí você vai percebendo que ela vai ficando mais robusta que essa parte roxinha aí, ó. Tá vendo? Ela tá ficando mais gordinha. E aí, como ela tá ficando mais gordinha, mais robusta, e tem pouca gente na base do topo, aí é o chamado bônus demográfico. Porque você vai somar a população adulta que existia anteriormente com a população que está entrando nessa fase. Por exemplo, eu nasci em 1984. A maior parte dos professores de vocês nasceram na década de 80 ou 70. Então, nós estamos na PEA. Então, somado aos que já estavam. Então, formou-se o quê? Um corpo mais robusto. O que você tem que fazer nesse processo? Aproveitar esse bônus da população e aí abre-se uma janela de oportunidades. O que é essa janela de oportunidades? É um período em que o país tem que aproveitar para crescer muito economicamente e formar reservas. E aí, quando você cresce economicamente, faz reservas econômicas, cria uma sociedade mais bem infraestruturada, futuramente, quando a população idosa, né, essa do corpo, se tornar idosa e precisar de aposentadoria, nós vamos ter dinheiro para suprir essa demanda. Porém, se eu tenho um corpo robusto e eu não aproveito para crescer, é inevitável que eu tenha mais idosos no futuro, porque a expectativa de vida está aumentando, a mortalidade está diminuindo. E aí eu não vou ter como marcar um maior número de aposentados dependentes. Então a ideia é aproveitar essa janela de oportunidade para gerar um crescimento cada vez maior. Tudo bem, Ana? E aí, podemos encerrar, meus amores? Podemos ir para... Tio, além da qualificação profissionais, quais outros mecanismos que podem ser feitos para aproveitar esse corpo mais robusto? Olha só. Então, primeiro eu queria elogiar a sua primeira coisa, né, que é a qualificação profissional. Quanto melhor a qualificação profissional, melhor licença de salário, melhor a economia. Outra coisa é incentivos à inserção no mercado de trabalho, né? Por exemplo, Maria Eduarda, no Brasil tem crescido uma geração de desalentados. E eu falei muito nas aulas que esse desalentado ele é um prejuízo. Por quê? Às vezes o cara tem uma formação, já houve investimento por parte do Estado na formação, só que ele não é inserido corretamente no mercado de trabalho. Isso tem a ver com a questão da baixa autoestima, tem a ver com a confiança dele no mercado de trabalho, ele não se sente capaz. Então, trabalhar para que esses jovens que estão desalentados hoje consigam se ver no mercado de trabalho com políticas de inserção. Isso é muito importante. Segundo, estimular, né, algumas sociedades, por exemplo, elas cresceram muito incentivando o patriotismo, como o Japão, por exemplo. O japonês ele desenvolveu uma lógica para a Segunda Guerra Mundial, acho que você já deve ter estudado isso em algum momento, em que ele não trabalha simplesmente para o crescimento dele individual, mas que ele trabalha para o crescimento do país, para a economia dele ser movimentada. A gente percebe um pouco nisso no American Way of Life, nessa questão de você trabalhar não só para o seu crescimento individual, mas também para o seu crescimento populacional, seu crescimento nacional, né? Crescer, gerar uma economia melhor para o seu país. Então, assim, inserção no mercado de trabalho, melhor formação, como você colocou, políticas públicas de inserção são fundamentais, tá certo? Outra coisa que pode ser feita também é formalizar o trabalho informal. O trabalhador informal, ele não contribui para a Previdência, a não ser que ele decida fazê-lo. Então, você tem um cara que vende produtos cosméticos, vende produtos eletrônicos, enfim. Ele não tem carteira assinada, ele não tem registro. Então, você formalizar isso, né? Criar políticas públicas para que ele contribua, porque não adianta você ter um grupo na PEA, mas esse grupo não contribuir. Então, estimular a contribuição, criar isenções em empresas, por exemplo, para contratar mais e também formalizar, porque ainda tem muita gente que está empregado sem receber o salário, embora seja lei, né? Tem a lei que o empresário pode sofrer sanções, punições, multa e tudo mais, mas formalizar essa mão de obra, porque uma mão de obra não formalizada, Maria Eduarda, é um prejuízo para o Estado.
porque você não contribui para a Previdência. Em tese, ele não existe papel. Agora, o cara pode, o trabalhador autônomo, pagar o INSS por conta dele, né? Só que isso envolve o quê? Desde um conhecimento de como ele fazer, até de um incentivo para ele se sentir, dizendo assim, bem, eu vou contribuir de fato para isso, para essa previdência, e eu vou ter uma resposta favorável para isso. Tudo bem? Então, eu diria essas 3 coisas: formação, políticas públicas de inserção, buscando grupos de desalentados e de neném, e a formalização da mão de obra informal para gerar contribuição. Tudo bem, meu querida? Por nada. Meus amores, agora é aquele momento que quem é do segundo ano A, né, quer fazer alguma pergunta sobre demografia mundial? Porque agora eu vou voltar mais pro... Porque o segundo B a gente já encerrou, né? Porque o segundo B só vai cair formação geral básica. O segundo A, né, eu fiz uma revisão, mas eu poderia agora falar tranquilamente sobre demografia, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Caso contrário, eu posso começar a agricultura mundial, que é o tema que vai cair no itinerário formativo das turmas do bloco 4, C, D e E. Pode ser? Só se eu ligar o ventilador atrapalha aqui no microfone ou fica de boa? Deixa eu só ligar aqui direitinho, que eu tô suando muito. Atrapalha o áudio? Piorou, melhorou? Tá tranquilo? Então vamos lá, vocês estão me deixando no vácuo? Então deixa eu começar aqui outra temática. Só um segundinho. Então agora eu vou voltar para o bloco 4, tá bom? Pessoal, o conteúdo do bloco 4 no itinerário formativo, né, metade é FGB e metade vai ser agricultura mundial. Então deixa eu abrir aqui o slide que eu usei com vocês. E aí vocês me dizem alguma dúvida que vocês têm, algum tema que vocês gostariam que eu explicasse um pouco mais. Só um segundo. Então, assim, o que eu considero importante dentro desses temas aqui, que você saiba, né? O primeiro é o papel das commodities na produção, né? E aí você vai para essa atividade aqui, nós chamamos de atividade empresarial. Mas deixa eu passar aqui os slides, vocês vão me ressaltando. Aqui nós temos o surgimento da agricultura, quando o homem se torna, né, sedentarizado, se organiza na margem de rios, as primeiras sociedades sedentarizadas, elas se desenvolvem através da agricultura e na margem de rios, que facilitava o cultivo. O homem deixa de ser um coletor, passa a ser um produtor, deixa de ser um nômade para ser um sedentário. Na agricultura dos Estados Unidos, isso aqui é um tema muito importante para a prova, gente. É essencial. O que é essencial você saber? Como o espaço agrícola dos Estados Unidos ele foi organizado. E aí foi levado em consideração elementos naturais. Eu coloquei alguns deles aí, observa. Clima, hidrografia, relevo e pedologia. Então, por exemplo, no clima, você vai ter a umidade e a temperatura. Por exemplo, o trigo, que está em cor amarelinha aí, tá vendo? Ele é um cultivo de climas frios. Eu até respondi uma pergunta hoje no início da aula sobre o trigo. Enquanto o algodão é de climas quentes. Então, eles colocaram o wheat belt no norte e o cotton belt no sul. Intermediário, nesse verde um pouco mais escuro, foi feito o corn belt, que é o cinturão do milho. E esse cinturão do milho, hoje, ele já corrobora com a soja também. Na parte laranja aí você tem policulturas. Uma dica importante em policulturas é sempre bom você ter a localização dessas policulturas perto de grandes cidades, porque você atende demandas específicas. Nessa região de Miami, por exemplo, eles têm policultura e eles têm também o cultivo de frutas cítricas, né? Laranja, limão. Também eles cultivam maçãs, né, e outros produtos, frutas que são mais ligadas também a um clima um pouco mais quente, ou um clima um pouco intermediário. Vocês lembram da diferença da pecuária intensiva e extensiva no contexto aí? A pecuária intensiva é o cinturão do leite, que é o rosinha aí, ó, que é o Dairy Belt, e a pecuária extensiva é o roxinho aí, que é voltado para o Ranching Belt, pecuária extensiva. Na pecuária intensiva, você tem a produção de leites e derivados, e a ideia é você colocar esse leite próximo de grandes cidades,
né? Você tem aí duas grandes megalópolis no nordeste dos Estados Unidos, como Boswell e Chips, e aí nessas duas megalópolis está falando aqui na casa de 70 milhões, 80 milhões de pessoas. Então essa galera que vive nessa região nordeste dos Estados Unidos, ela requer muito desse produto. E por que colocar então a agricultura intensiva perto dessas grandes cidades? O leite e derivados são produtos que estragam com certa facilidade e que o transporte requer um custo maior. Então, nesse caso, o que, que vai acontecer? Eles organizaram espaço agrícola perto de grandes cidades para diminuir o custo com o transporte refrigerado e também para ter uma vida útil maior dos produtos, né? Você pega um leite que às vezes tem uma vida útil de 20 dias, 25 dias, se você passar 5 dias transportando esse leite, você tem aí uma perda de 5 dias que você poderia vender esse produto. Já o Ranching Belt, ele foi estabelecido nessa região porque o clima é semiárido. E o cultivo agrícola seria muito caro, você necessitaria de irrigação, e a pecuária extensiva do corte, do couro, ela é mais interessante nessa parte roxa que vocês estão visualizando no mapa, tá? Há alguma pergunta ainda que eu responda acerca dessa temática? Elisa, João Leonardo, Eduardo, Mariana Nunes. Professor, qual é Oi. mesmo o cinturão que fica perto das grandes cidades? O Dairy Belt, né, Tá, que é o mesmo cinturão do leite, né, ok. porque o dairy lá seria tipo fazenda de laticínios, né? Não é uma tradução literal tipo de Milk Belt, né? Esse rosinha aí, tá, Elisa? Aí tem Certo. Detroit, Nova York, Boston, né? Então vamos para frente. A diferença de pecuária intensiva, aliás, de agricultura intensiva e extensiva tem três parâmetros aí: capital, terra e mão de obra. Quanto maior o capital, maior será, portanto, a maior capital, maior a tecnologia, e menor a importância da terra. Você pode ter 2, 3 safras por ano de boas, né? Tranquilamente, você faz um uso excessivo. A mão de obra é menor, tá aí para baixo, porque você vai ter mecanização. Você tem uma necessidade menor de mão de obra, essa mão de obra se torna necessariamente qualificada, porque você vai ter que trabalhar com geneticista, tratorista, né? Cara que pilota o trator e tal. Uma mão de obra um pouco mais qualificada. Sistema extensivo, você tem capital, né, baixo, tem pouca tecnologia, você vai ter que ter uma terra muito extensa, porque você vai ter, por exemplo, uma safra por ano, você não tem sistema de irrigação para, no período entre safra, você conseguir irrigar e ter uma produtividade. E muita mão de obra, que você não tem maquinário, então você vai precisar de muita mão de obra para colher, para plantar, para exercer todas as atividades. Aí nós temos as atividades: jardinagem, subsistência, plantation, agricultura comercial, agricultura orgânica, agricultura urbana. Qual dessas aqui vocês gostariam que eu falasse ou está de boa sobre elas aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bora, Heitor. Posso passar por elas tranquilo? Tipo assim, o que eu poderia cobrar sobre essas atividades? Normalmente, as minhas cobranças têm a ver com a própria cobrança que o vestibular faria. Então, por exemplo, eu colocaria uma atividade agrícola com uso intensivo, com uma reduzida disponibilidade de terras, uma demanda muito alta, um uso de muita mão de obra. Aí pedir para você identificar. Aí você teria que colocar, como está aí no slide, jardinagem. Ou eu poderia citar a jardinagem e pedir para você caracterizar, que é o processo inverso, né? Então, basicamente, as questões de vestibular trabalham com isso. Ou ela te dá a característica e pede para você identificar a atividade agrícola, ou ela te dá a atividade agrícola e pede para você caracterizá-la. Em alguns casos, no nível um pouquinho mais complexo, você pode provocar uma comparação. Então, por exemplo, existem atividades que têm pontos comuns. Você pega o plantation e a agricultura comercial. Meu Deus, professor, mas é tão oposta? É oposta e tal. São momentos históricos diferentes. Mas, por exemplo, tanto a agricultura comercial como a agricultura de plantation visam a exportação. É um ponto em comum. Elas são produzidas em grande propriedade de terra. Quando é que elas deixam de ter pontos comuns? Plantation é extensivo e a agricultura empresarial é intensiva. Então você já tem aí uma diferença de emprego de capital. O sistema do plantation requer muita mão de obra. Então, basicamente, é essa forma que você cobra em provas, porque é a forma que é cobrada na universidade, né? E você não tem como fugir muito dessa regra, tá bom?
Assim, historicamente falando, não. A moderna é a mesma empresarial, tá? A agricultura de jardinagem ela já é praticada há muito tempo, até os incas faziam isso, né? Quando faziam os terraceamentos, lembram? Na região dos Andes, foram os criadores do terraceamento. Então, esse emprego de muita mão de obra já é uma atividade clássica. Quando você for para a agricultura moderna, ou sistema comercial ou empresarial, já seria um sistema aqui mecanizado, tá bom? O que pode acontecer, Ana Carolina, é um caso assim, bem específico, tipo assim, ó. Eu citei um exemplo da manga de 6 mil reais, você lembra desse exemplo na sala de aula? Eu posso ter uma agricultura de jardinagem e pegar esse modelo e adequar ele a uma produção empresarial, desde que eu tenha um produto mais caro. Aí, mas é tipo assim, não é comum, porque você vai vender um produto muito específico a um preço muito caro. Então, eu vou fazer uma manga que lá, eu vou produzir uma manga que tem 5% de açúcar, a cor da manga tem que ser uniforme, então requer uma mão de obra ali um pouco mais cuidadosa, mas aí você vai cobrar US$ 6.000 numa manga, então, tipo, qual público vai pagar isso? Por exemplo, eu acabei de falar sobre agricultura extensiva, pecuária extensiva, se é pecuária de corte. Aí o cara vai criar um gado mais seleto, dar um tratamento mais diferente, mas ele vai vender uma carne, uma picanha a R$ 3.000, R$ 4.000. Então não é que você não possa ter uma atividade de jardinagem dentro da modernidade. Como é que eu vou reconhecer isso num vestibular ou numa prova? Você vai observar as características que ele elencar. Se houver emprego de tecnologia, se for de maquinário, mão de obra qualificada, um produto mais seleto, é intensivo, sistema moderno. Se a mão de obra for abundante, se o sistema, por exemplo, não tiver emprego de tecnologia, aí ele vai ser extensivo. Então, são as características e o contexto que é dado na questão que vai te levar a identificar essas atividades. Tudo bem, Ana? Aí nós temos alguns, eu dei essa introduçãozinha sobre solos, eu até mencionei hoje essa questão de 38 mil quilos de hectare ao ano, né? E é o seu caso do feijão com algodão no Brasil. Existem as técnicas de cultivo, terraceamento, que pode ser cobrado, curva de nível também pode ser cobrado, associação de culturas, rotação, e essas técnicas aqui, ó. Eu estava fazendo uma questão hoje na terceira série sobre a técnica de correção da acidez nos solos do cerrado, que gerou a expansão da soja. Tá bem o texto, ó, calagem. Você vai corrigir a acidez acrescentando calcário, né, cal ao solo. Então, pode ser que eu cobre alguma dessas técnicas. Há alguma que vocês gostariam de perguntar especificamente? Gostaria de uma explicação um pouquinho mais aprofundada? E aí, meus amores, tem aí mais 8 minutinhos. Eu vou abrir para vocês fazerem o que vocês perguntam que vocês querem fazer de qualquer tema, sobre qualquer tópico. O plantio direto, Maria Eduarda, é quando você, por exemplo, você faz um cultivo, e aqui é importante você lembrar o seguinte, ó. Existe a lavoura. Desculpem aí que a minha cachorra está um pouquinho desesperada. Então, voltando aqui. Existe a lavoura permanente, Maria Eduarda, e a lavoura temporária. A lavoura permanente, por exemplo, no caso do café, da manga, você planta e deixa lá. E todo ano você vai colher a manga, o café, enfim. No caso da lavoura temporária, que é o caso da soja e do milho, quando você colhe tudo. E aí a planta que você não vai utilizar para o cultivo, né? Você, aliás, para o comércio, você vai tirar só o milho, a espiga ali, ela fica no solo. Então, o que alguns agricultores fazem? Deixa essa lavoura temporária ali no chão, o resto do milho, o resto da plantinha da soja, que vai começar a apodrecer, vai ficar um pouco mais cinza e tudo mais. E aí depois, no outro ano, você planta sobre essa atividade que você deixou no ano passado. Por que você deixa esse resto de plantação sobre o terreno? Porque ele vai diminuir a erosão, ele vai diminuir o salpicamento, então, no outro, e vai também, ao decompor, formar um humus de adubação mesmo. E aí você planta sobre a atividade do ano anterior. Então, seja o plantio direto. Ok, Maria?
Existem na literatura, Maria Clara, desculpa. Nós temos os solos eluviais e os solos aluviais. O solo eluvial, ele é formado por partículas minerais do próprio local. E o aluvial é formado por partículas minerais que vêm de um outro local. Então, por que que o solo da margem de rio é considerado, Maria Clara, como aluvial? Porque o rio quebra esse sedimento das rochas lá na nascente e vai transportando esse material durante todo o trajeto do rio até a foz. Então, como eu pego um sedimento da nascente e transporto esse sedimento e deposito em um outro local, aí nós chamamos de aluvial. Então, os aluviões são solos formados por detritos ou sedimentos que vêm de rochas de outro local, não da própria zona. E esses solos, normalmente, eles têm uma hidratação muito bacana, tem partículas de matéria orgânica, aliás, tem matéria orgânica decomposta também, que forma humus, então são solos hidromórficos, solos úmidos, e também são solos com boa fertilidade. Então, se você quiser, por exemplo, cultivar arroz, que é uma espécie que depende muito desses terrenos inundáveis, então a margem de rios é ideal. Tudo bem, Maria Clara? Sim. De 0 a 6,5, Maria Eduarda, é considerado ácido. Alguns colocam 6,4. De 6,5 a 7,5, alcalino básico. Aliás, neutro. E acima de 7,5 vai ser alcalino básico. Então, por exemplo, um solo que tem uma acidez de 4,8, 5, você faz a mistura, ele sobe ali para 6,5, 6,7, aí você tem um solo neutro, né? Tá bom? Você corrige. E é até interessante que quando você corrige, você consegue ter um equilíbrio. Quando o solo é alcalino, por exemplo, que tem ausência, você vai ter que adubar, você vai ter que usar um fertilizante químico, alguma coisa do tipo para corrigir. Mas tudo isso é possível. Inclusive, quem faz isso é dafologia, que é um ramo da agronomia que estuda especificamente a fertilidade do solo. E aí, o que vocês estão achando? A prova está tranquila? Estão mais confiantes? E aí dá tempo para mais uma perguntinha, queridos. É, mas não é difícil, né, Maria? Confessa. Vai tirar aquele 10, não vai não? Mas aí veja pelo lado positivo, Maria Eduarda. No próximo ano, quando você tiver geografia humana, você vai ter só revisão. Tem alguma coisa que você quer que eu falo mais? Escrever? Sim. As perguntas, Maria? Pode escrever. Ah, tá. Ai, Maria Eduarda, pelo amor de Deus, Maria, dá só uma economizada, tá bom? Porque o tio vai ter que viajar no dia do professor e eu queria deixar essas provas todas corrigidas, tá bom? E aí eu queria que vocês, se possível, colocassem as respostas dentro das linhas. Aí, se for, por exemplo, algo que você precisa colocar, que você veja que é importante, aí você coloca lá, tá bom, na contracapa. Mas não todas as respostas, tá bom? Deixa eu escrever agora que eu me toquei, tá bom? Meus amores, uma excelente noite para vocês. Obrigado pela companhia de vocês, tá nesse horário. Peço perdão pelo horário, que era o único que a gente podia, tá bom? Uma boa noite para vocês, uma boa prova amanhã. Capricha.